Vixe! Bom dia, bom dia! O que a gente faz quando a gente começa uma reunião de crente? Exatamente. Pessoal, vocês estão vendo que tem muita gente. Então, se eu for elencar os pedidos ali, a gente não vai ter tempo de a gente fazer na CBD, tá? Então, eu não vou elencar os pedidos. Cada um ora pelo seu pedido, tá? Ora pelo seu pedido e ora assim, ó. Ora assim também, ó. Senhor, abençoa o pedido da minha irmã, do meu irmão que está do meu lado. Entendeu? Beleza? Alguém se dispõe a orar por nós hoje? Marcelinha, você ora por nós hoje? Ora, gostei. Isso aí, esse é o espírito. A Marcela vai orar por nós hoje, tá? E aí, só que assim, ó. Marcela é uma mocinha que ela fala baixo, ela é muito educada, ela não é mal educada igual o tio Bruno que fala altão, então ela fala baixinho. Pra gente escutar bem o que a Marcela vai orar, a gente precisa manter o silêncio, beleza? Pode orar, princesa. Vergonha? Você vai falar com o Criador, você vai falar com Deus, com o nosso Pai. Todo mundo aqui é filho desse mesmo Pai. Vamos orar, vamos. Vai lá, manda ver. Amém. Em nome do Senhor Jesus, sempre. Amém. Pessoal, quem sabe aonde nós estamos aí na aula aí? Primeiramente, por favor, me perdoem, primeiramente. Vocês viram que tem gente nova na nossa EBD aqui hoje, né? Hã? Além de crianças, quem está aqui pela primeira vez hoje? Quem está aqui pela primeira vez hoje? Como que é o seu nome, princesa? Como? Beatriz, que nome maravilhoso. O que significa Beatriz mesmo? Que traz alegria, né? Oi. E aí, meu jovem, você também, como é que é seu nome? Miguel. Show de bola, excelente. Ele mora do lado da sua casa? Excelente. Então, temos dois novos aqui. E temos alguém que não é novo, assim, porque vocês já conhecem bem, mas vocês repararam que está diferente? Que, assim, não é a primeira vez que está na nossa EBD? Quem que é? Quem que é? A tia Angélica. A nossa super tia Angélica está hoje conosco. E ela vai passar a participar das nossas EBDs, ajudando. Porque vocês estão vendo, né? Tá tendo bastante gente, não está tendo bastante gente? Nossa EBD não está cheia, não está lotadona, não está uma bênção, não está lindo de ver? Então, agora, a tia Angélica, pessoal, precisa de silêncio. Então, a tia Angélica vai ajudar a gente, a partir de agora, nas EBDs, nos domingos de manhã. Pessoal, qual é o tema da nossa EBD de hoje? Alguém está bem informado aí? Alguém que está sempre envolvido, estudando e lendo a nossa... Não estamos na azul. Vacilou. A gente está na verde. Vacilou. Perdeu. Quem sabe qual é a nossa... A verde, filha. Página 5? Deixa eu ver. Não, tá errado também. É a página 7 da apostila verde. Quem é Deus? Oi. Quem é Deus? Filha, a gente fez a temática, entendeu? Na verdade, a gente fez sim, tá? A gente fez sim. Eu perguntei pra vocês essas questões. A gente vai ter que dar uma... Fica assim, filha. Fica assim que é melhor. Pessoal, quem é Deus? Quando a gente pergunta quem é Deus, Deus é igual a gente? Deus, ele tem as mesmas...
Por que Deus não é igual a gente? Antes disso. A gente sempre existiu? Sempre existiu seres humanos? Sempre existiu seres humanos? Sempre, na eternidade. Desde que foi criado o tempo. Mas quem criou o tempo? Deus, exatamente. Então, antes, no princípio de tudo, como diz lá em Gênesis, no princípio de tudo, só existia quem? Deus. Então, essa é a principal diferença. Nós somos criaturas de Deus, nós somos feituras de Deus, nós somos criados por Deus, nós não somos iguais a Deus, principalmente por isso, porque nós somos criados por Ele, nós não somos iguais a Ele. E diante disso, se vocês observarem, as apostilas de vocês estará lá demarcando, muito bem demarcado, os atributos de Deus. Exatamente. Me diga um atributo comunicável de Deus. Um atributo comunicável de Deus. De preferência sem colar na apostila. Não. Deus é bondoso. Esse atributo pode ser comunicável? Pode ser bondoso. Deus é amoroso. Ele é santo, verdadeiro, sábio. Esses são os atributos. Alguns dos atributos que são comunicáveis. Por que são comunicáveis? O que é comunicável? Como é que é? Porque o ser humano pode ter também. O ser humano pode ter. Isso são as heranças de Deus. Deus nos dotou desses atributos também para que nós exercêssemos esses atributos na nossa estadia terrena. Mas e os atributos incomunicáveis? O que são atributos incomunicáveis? O que é incomunicável? O que é algo incomunicável? O que é incomunicável? O que é uma coisa incomunicável? O significado da palavra. O incomunicável. O que é incomunicável? Não pode ser transmitido, não pode ser comunicado. Exatamente. Então, um atributo incomunicável é onipresença de Deus. O que é onipresença de Deus? Ele está em todos os lugares. Eu tô aqui, mas eu não tô lá do lado. Em todos os lugares. Você tem certeza disso? Vale quanto? Se alguém orar lá no Japão, Deus vai estar lá com aquela pessoa. Não. Hã? Não. Se alguém... Ela não vai olhar Deus. Deus está em todos os lugares. Eu vou te falar para você, Deus não vai estar lá. Se a pessoa for ateia, Deus não vai estar lá. Sim? Temos duas opções, temos duas opiniões aqui. A Lulu disse que tá. O nosso amigo, como é que é seu nome mesmo, jovem? O Enzo falou que não vai estar. E aí? Quem concorda? Peraí. Opa, vamos organizar o rolê. Peraí. Opa. Tá. Quem concorda com o Enzo que Deus não está num ateu, perto de um ateu, junto de um ateu? Professor, se eu acertar... Quem concorda? Quem concorda com o Enzo? Quem concorda com o Enzo? Dê a filha, o preço que tá o ovo de Páscoa, você tá maluco. Eu tenho que vender meu carro para comprar um ovo de Páscoa. Fala. Quem concorda com o Enzo, levanta a mão. Quem concorda com a Lulu? Hã? Você não concorda com você? Tá, nem o Enzo não concorda com ele. Mas, pessoal, por que é importante a gente ressaltar isso? Porque o que acontece? Meus amigos, Deus, Ele é o Criador, Ele é o mantenedor, Ele é o sustentador de tudo. Tudo só existe
por Ele. Ele é o dono da vida, Ele é o dono da morte, Ele é dono do futuro, Ele é o dono do presente, Ele é o dono do passado. Ele é dono de tudo, meu amigo. Ó, se vocês podem olhar para o céu hoje, olhar lá para esse céu bonitão, olha que bonitão que está o céu hoje. Se vocês olharem para esse céu bonitaço, é Deus que está mantendo esse céu assim. Mas, Brunão, e aí? Se dá uma nuvem aí do nada e começar a chover? E você não deu os juniores pra gente no Gramadão. Ué, mas nem a tia Sara não deu também a mensageira lá no Gramadão. O próximo junior vai pro Gramadão? Não, vai ser na casa da Anne Charlotte. Porque vai ser na casa da Anne Charlotte, vai ser mó legal também. A mãe da Anne Charlotte está abrindo a casa para nós. Você deve ir, meu amigo. Por que você não está indo? A pergunta não é se eu posso, por que eu não estou indo? Oi? Vamos ver. Pessoal, Pessoal. Outro atributo incomunicável de Deus. Atributo incomunicável. Mais um. A gente falou da onipresença. E agora? Mais um. Onipotência? Por que onipotência? O que é onipotência? O que quer dizer onipotência de Deus? Ele pode tudo. Ele é poderoso. É? Todo mundo concorda com isso? Todo mundo. É infinito. Infinito, não tem começo. O que é uma coisa infinita? Não tem começo e não tem fim. Ele é autossustentável? Autossuficiente, né? Autossuficiente? Por que ele é autossuficiente? Daí você não sabe explicar. Então, o que é algo autossuficiente? O que é alguma coisa autossuficiente? Ele pode se sustentar? Exatamente, ele é autossustentável. Ele se mantém. Porque você falou, ele é autossustentável. É similar, é algo similar. Tá? Soberano, ele é onisciente. O que quer dizer alguém que é onisciente? Sabe de todas as coisas. O que isso implica? Dele ser autossuficiente, dele ser onisciente. O que isso implica? Dele saber todas as coisas. Sabe o que está acontecendo, sabe. Ele sabe também o que você pensa, o que você ia falar, o que você não fez ainda e o que você pensa em fazer. Uau! Meu Deus! Domingo que vem, a próxima aula vai ser dada pela nossa querida Camilinha. Mas foi mais ou menos. Vocês estão de parabéns. Vocês são especiais. Saber de tudo, mas assim, é que ela explicou melhor. Ele sabe de tudo, mas então se ele sabe de tudo, ele sabe o que está acontecendo agora. Pessoal, mas vocês já pararam para pensar? É um negócio que às vezes buga. Ó, pessoal, vocês já pararam para pensar que isso às vezes buga a cabeça da gente? Você já parou para pensar que eu tô orando aqui, Deus sabe o que eu vou falar. Então, para que a gente ora? Por que a gente ora se Deus sabe o que a gente vai falar? Sim, mas por que a gente ora? Mas, cara, eu não vou orar porque Deus sabe tudo que eu vou falar já. Qual é a importância de orar? Vocês já pararam para pensar nisso? Vocês já parou para pensar isso? Ana Clara, querida, tá quietinha hoje. O que aconteceu com você, minha filha? Qual a importância de orar? Por que a gente ora? Se Deus sabe de tudo que a gente vai falar. A gente vai abrir a boca e Deus já sabe o que a gente vai falar. Ana Clara. Oh, meu Deus do céu, mas tem quantas Ana Clara nessa classe, meu Jesus amado? Calma lá. A gente ora pra Deus porque a gente, como ele é o nosso criador, a gente, eu não sei explicar. É tipo assim, a gente ora pra ele, a gente conversa com ele, a gente agradece pela nossa vida, sabe? Então a gente tem que ser grato por ele, daí a gente ora. Mas Deus sabe o que você vai falar, entendeu? O quê? Por que ele quer nos escutar? Por que ele... Hã? Mas por que ele quer ouvir da gente, cara? Meu Deus, que coisa! Hã?
Mas qual que é o interesse dele? Qual que é o interesse dele em... Ele quer que a gente prove pra ele. Ele quer que a gente Deus precisa que a gente prove alguma coisa pra ele? Meu Deus do céu, cara. Eu vou revogar o batismo de uns aí. Deus precisa que a gente faça algo pra ele. Diga, princesa. Opa! Não! Só somente um. Fala. Fala, princesa, fala. Meu Deus do céu, ó, uma pergunta, ó, ela começou a esquentar. Nós somos filhos dele e ele quer escutar da gente. Mais ou menos o que a nossa querida Lelê falou. Mas, pessoal, Deus, ele é um Deus relacional. Ele quer se relacionar conosco, tá? Ele quer que nós confiamos nele, que nós entregamos nossa vida a ele. Isso envolve. Pera aí, vamos esperar a Lulu e o Lourenço conversar. Pode conversar, pode ficar tranquilo. Conversem entre vocês, aí a gente vai... tá. Então, beleza. Pessoal, então, Deus é um Deus relacional. Ele quer se relacionar conosco. E uma relação. Quando, por exemplo, você está conversando com uma amiga sua, você conversa com ela, você fala para ela assim, blá, blá, blá. Você quer escutar que ela fala para você, blu, blu, blu. Entendeu? Envolve vocês se entenderem, envolve vocês terem coisas em comum. E Deus quer que a gente tenha coisas em comum com Ele, quer que a gente experimenta esse relacionamento com Ele, entendeu? Então Deus, mesmo sabendo de tudo, é muito importante que a gente ore, que a gente fale com Ele, que a gente entregue nossas vidas a Ele. O nome disso é relacionamento, Pessoal, diante disso, a gente tem que, quando a gente pega e olha para nós, os atributos que nós temos, os atributos comunicáveis, tá? Quando a gente olha os atributos comunicáveis com Deus, e a gente olha os atributos incomunicáveis nossos com Deus, qual é o sentimento que dá dentro do coração da gente? Qual é o sentimento que dá dentro do coração da gente? Quando a gente olha assim, tipo assim, cara, eu sou assim e Deus é de outra maneira. Deus é algo extraordinário. O que é o sentimento que tem que dar no nosso coração? Exatamente, Lulu. A gente não tem como a gente não olhar para si e perceber como que a gente é pequeno, como que a gente é nada perto de Deus, como que Deus é maravilhoso, grandioso, magnânimo, superior, um Deus infinito, um Deus misericordioso, um Deus maravilhoso. Então, quando a gente tem esse tipo de consciência, é impossível a gente não dobrar nossos joelhos no chão e orar e falar assim, Pai, eu me rendo à sua grandeza, eu me rendo à magnitude do seu ser, entendeu? Mas como é o Deus que a gente crê? Como é o Deus que a gente crê? A Lulu falou antes ali, hein? Não, outra coisa. Trino. Exatamente. Pessoal, Deus é trino? Como assim? Como Deus é trino? Ele é trino, ele é 3 em 1? Como é que é isso? 3 em 1, é Pai, Uhum. Filho, Santo. Exatamente. Os 3 são Deus. Os 3 são, mas como que é isso? Não é filho, o filho Não é o pai. O Espírito Santo não é o pai. Tá. Tia Carol, você trouxe aquela canetinha? Não? Deus. Deus é um. Ou vocês creem... Vocês falarem em Deus trino, vocês creem em 3 deuses? Não. 3 deuses? É 3 mesmo? Vocês creem? Não, ele É é 3 em 1. 3 em 1. Tá. Então Deus ali... A gente está aqui numa unidade aqui, né? Deus. Quantas pessoas são na Trindade mesmo? 3. Então é 1, 2 e 3. Tá? 3. Então, esse aqui é o Pai. Esse aqui é o Filho. Não é pode. É deve desenhar. Deve desenhar. O caderninho de vocês pode desenhar isso aí. Filho. Eu vou olhar depois se vocês desenhar. Espírito Santo.
Tá? Então Deus, ó, pessoal, então Deus é, o Pai é Deus, sim ou não? O Pai é Deus, o Filho é Deus, tá? Mas pessoal, se vocês concordam comigo que, assim, se a gente for ver bem pela letra quadrada da lei, ali a gente está falando em 3 deuses, sim ou não? Não, é um Deus. É tipo um óculos. Um óculos de lente. Daí ele tem aquele extrator que você coloca assim. Jesus. Mas um sobrepõe o outro, né? Então não é um bom exemplo. Mas então assim, ó, Jesus é o Pai? Jesus é o Pai? Então Jesus não é o Pai. Não é o Pai. Né? Não é. O Pai é o Espírito Santo? Não é o Espírito Santo. Então o Pai não é o Espírito Santo. O Filho, Jesus, é o Espírito Santo? Então nós temos aqui uma representação de como é o Deus que a gente crê, o Deus Trino. Tudo isso aqui é um Deus só, mas são 3 pessoas. E agora, como é que é isso? São 3 pessoas. Como que é isso? Pessoal, no casamento que fala na Bíblia, o que fala lá no casamento? Deixará pai e mãe e unirá, diga, Lelê, e unirá o homem à sua mulher e formarão o quê? Um só. Mas só que você tá vendo, tem eu e a tia Carol aqui, não é só um não, a gente não grudou um no outro. E aí, como é que faz? Imagina, os dois tá dando dó. Não. Agora é só passar cola super bom dele gruda. Peraí, calma aí. Pode falar, princesa. Vocês vão concordar, vocês vão conseguir conversar. Uhum. Então, ó, a Camilinha levantou um ponto interessante ali, ó. A gente vai ser um porque a gente conversa, a gente discute e a gente debate e a gente consegue chegar num denominador comum, consegue chegar numa solução para as coisas. Isso aconteceu com Deus? Não aconteceu com Deus? Quando Deus criou o mundo, o que ele falou? Façamos! Façamos! Isso significa que Deus, existia um negócio chamado pericorese. Esse termo, vocês não se envolvem com esse termo não, tá? Mas existia, que é uma relação entre o Filho, o Pai e o Espírito Santo. Não se preocupem com esses termos, tá? Então, Deus, entre si, entre as pessoas da Trindade, ele se relacionou, ele se relacionava, tá? Então são 3 pessoas distintas, mas é a mesma essência. Por exemplo, eu e a tia Carol, quando nós casamos, a gente virou um só. Porque nós somos, é como se fosse uma nova pessoa, um novo espírito. Nós dois temos a mesma essência. Deve ser. A mesma essência. Por isso que o casamento na Bíblia, amados, por isso que o casamento na Bíblia, ele é tão sagrado, tá? Por isso que o casamento na Bíblia, ele é tão importante. Entendeu? Então, pessoal, esse é o Deus que vocês creem. Esse é o Deus que vocês creem. Um Deus trino, um Deus que é 3 e ele é um. Tá? Tá bem entendido isso? Tem alguma dúvida? Nenhuma dúvida. Certeza absoluta. Porque eu vou falar para vocês, até hoje eu tenho dúvidas disso aí. Porque a gente, na nossa cabeça finita, é muito difícil da gente conceber. É o mesmo Deus
Mas ele é Pai, ele é Filho, ele é o Espírito Santo. A pessoa alguma pergunta, não, no dia seguinte, gente, mas matando pra estudar um negócio e não entendi. Quem morreu na cruz? Jesus. Jesus é quem ali? É o Filho, tá. Mas então a gente pode dizer que Deus morreu na cruz? Não pode dizer isso. Jesus não era Deus? Jesus não. Não, porque o Espírito Santo e o Pai não morreram. Jesus não morreu? Jesus morreu. Deus não. É difícil. Bom, não dá pra explicar. Jesus morreu. É porque Jesus era assim. Pessoal, fala, Lele. Hã? Ele morreu? Por carne. Mas aí um sacrifício só de um ser humano seria suficiente para cobrir? Então Deus é 200%, é isso mesmo? Não. Ele seria... Bom, vocês lembram... Eu tô gastando a cabeça de vocês hoje, né? Ah, fala, princesa. A gente falou isso. Só que eu não lembro a palavra certa. Não, o importante o certo é plenamente, tá? Isso aí. É só para ser chato, porque algum ateu vai perguntar para vocês e vão falar para vocês assim: nossa, mas então Deus é 200%, Jesus é 200%. Não, Jesus é plenamente Deus e ele é plenamente homem. Então, pessoal, Deus morreu na cruz? Sim ou não? Sim. Deus morreu na cruz. O Pai morreu na cruz? E o Espírito Santo morreu na cruz também? Exatamente. O Espírito Santo não morreu. E nem o Pai. Só morreu o Filho. Só morreu o Filho. E que foi? O que aconteceu depois? De 3 dias? Reviveu, ressuscitou, né? É isso aí. Exatamente. Então, mas por quê? Pessoal, eu sempre insisto nisso aí e eu espero que vocês tenham a resposta na ponta da língua, tá? Porque eu sempre falo isso para vocês. Por que que Jesus precisava ser Deus? Porque o homem não poderia morrer por todas os vidas. Porque ele era pecador e não ia. Fala, princesa. Pera aí. Calma. Eu acho que faz sentido. Ela agora. Porque o homem é pecador e não é totalmente santo. Uhum. Senão viveria todos os pecados das pessoas. Eu sei, posso falar? Eu sei. Calma. Fala, Porque Lele. uma pessoa, um homem, ele também tem pecado igual a gente, então ele não era santo, pra poder... Perfeito, exatamente. Um homem, se Jesus fosse só homem, como é que é? Tinha que ser eterno. O castigo para um Deus eterno tinha que ser eterno. Exatamente. A justiça do homem não é suficiente para cobrir a justiça de alguém de alguém tão santo quanto Deus, que ele é a própria santidade. Entende? Eu sei porque ele tem que ser homem. E por que ele tem que ser homem? Ele tem que ser homem pra ele sofrer a mesma coisa que a gente tem que sofrer. Porque por um homem... entrou o pecado no mundo, ele tem que sair. Pera aí, vamos fechar as portas aqui, vão todo mundo embora, que tá todo mundo sabendo tudo aí, não preciso mais fazer EBD pra ninguém não. Vocês vão dar aula pra nós a partir da próxima semana. Pessoal, eu achei muito importante aqui um dado que foi relatado aqui na revistinha. Na página 8, tá? A segunda parágrafo ali. O Pai não é gerado e não procede de ninguém. Vocês estão com a revistinha aí? Cadê a revistinha aberta, nego? Revistinha. Revistinha. Todo mundo abre a revistinha aí na página 8 da apostila verde. Pronto? Sim ou não? Não chegou para você ainda. Vai chegar. Então acompanhem comigo ali, tá? Isso aí se vocês quiserem anotar no caderno, porque quando a gente escreve, a gente fixa melhor os conteúdos, tá? Então isso aí se vocês quiserem anotar no caderno. É que você é um extraterrestre, porque todo ser humano, quando ele escreve,
ele assimila melhor o conteúdo. Mas a Lulu, ela é muito superior aos meros mortais e ela não precisa desse recurso. Mas eu que sou burrinho, eu preciso desse recurso. Então, eu vou pedir para vocês fazerem a mesma coisa. Não, mas é outro departamento. Mas quando você lê e você escreve... Eu aprendo escutando. Se eu for escrever, eu não consigo... Você é uma máquina. O Pai não é gerado e não procede de ninguém. Se vocês puderem copiar isso aí no caderninho, eu agradeço. Mesmo a vossa santidade, que é especial demais e consegue assimilar somente escutando, eu peço que vossa senhoria, donzela amada do Senhor, possa copiar. Página 8, aqui ó. Aqui ó, princesa. Oi? Copiar isso aqui ó. O Pai não é gerado... Para quem não tem a revistinha, Ih, bagunçou. Bagunçou o rolê. Ixi. Aqui, ó. É só ler. Copiem. O Pai não é gerado. Pessoal, prestem atenção. O Pai. Para quem está sem revistinha, eu vou ditar para vocês. Para quem está sem revistinha. O Pai não é gerado e não procede de ninguém. Não é gerado, não foi gerado e não procede de ninguém. Gerado é com G, filho. O filho é gerado do Pai, mas eternamente gerado. Ele não nasceu, sempre existiu. E o Espírito Santo é gerado eternamente do Filho e do Pai. Daí esse não precisa copiar, mas prestem bem atenção. Jesus, o Filho, se fez carne para nos revelar Deus por meio da salvação e o Espírito Santo que após Jesus ter ressuscitado dos mortos, o Pai juntamente com o Filho nos envia o Espírito para completar a obra que haviam começado. Deus criou todas as coisas por meio da sua palavra. Façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. Gênesis 1, 26 e 27. Nesse versículo, logo no início da Bíblia, ele já nos revela a relação eterna entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, pessoal, o que isso significa? Olha só, olha que doideira. Nesse versículo, qual versículo que é? Obrigado, Ian, por prestar atenção na aula. Pessoal, Gênesis 1, 26 e 27. Pessoal, nesse tempo aqui, Jesus já tinha vindo já? Cri, 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 cri. Hã? Jesus já tinha vindo já? Exatamente. O Ianzão tá de parabéns. Jesus já existia. O Espírito Santo já existia. Entendeu? Então, pessoal, prestem atenção. Se Jesus já existia, e a gente sabe, né, como vocês viram lá nas primeiras aulas que a gente falou lá, o tempo que levou para escrever a Bíblia. Quanto tempo levou para escrever a Bíblia toda? Nós falamos sobre isso, hein? Mais ou menos... Quanto tempo levou para escrever a Bíblia? 40 anos. Não! 400 anos? Quem dá mais? 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 Vamos todo mundo para a sala lá dos 8 a 9 lá fazer o Jornada da Redenção lá, que vocês estão vacilando. Vocês estão vacilando no rolê. Pessoal, a Bíblia levou mais ou menos 2000 anos para ser escrita. Mais ou menos 2000. Eu não vi. Falou? Ah, então temos um gênio.
Eu não ouvi. Pessoal, mais ou menos 2000 anos para ser escrito. Tá, mas tio Bruno, quanto tempo demorou para Jesus aparecer na Bíblia? Peraí. Jesus nasceu no século. A mesa. Hã? Não. Pessoal, levou todo o Antigo Testamento, de Gênesis até... Não. Para Jesus aparecer no relato bíblico. Gênesis, a qual? Fala mais alto. Malaquias. De Gênesis até Malaquias, para aparecer Jesus no relato bíblico. Tá, tio Bruno, mas aí demorou todo esse tempo aí para aparecer Jesus aí. Não tem nada de Jesus no Antigo Testamento? Como é que é isso? É sim ou não? Ou tem coisa de Jesus no Antigo Testamento? No primeiro versículo. No primeiro em Gênesis. Cita. Façamos. Esse é um exemplo. Outro exemplo. Quando acontecia um negócio chamado... Não. Quando acontecia um negócio chamado... Teologia. Não. Teofania. Quando diz na Bíblia assim, o anjo do Senhor. Ali a gente acredita que esse anjo do Senhor é uma teofania, é uma aparição de Jesus no Antigo Testamento. Quando o anjo do Senhor falou. Exatamente, mas a gente crê que esse anjo do Senhor era uma teofania. Por quê? Por que a gente crê isso? Porque esse anjo do Senhor, quais são as características que distanciam esse anjo do Senhor do anjo Gabriel, do anjo fulano de tal? Não sei. Hã? Não. Esse anjo, pessoal, ele falava coisas que somente Deus poderia falar. Esse anjo do Senhor, ele aceitava adoração, tá? Esse anjo aceitava adoração e o que ele falava se cumpria. Ele falava como Deus, ele falava com a autoridade de Deus. Então é por isso que a gente crê que o anjo do Senhor manifesto no Antigo Testamento, esse anjo do Senhor é uma teofania. É como se, seria Jesus falando. Fala, jovem. Jesus era aquele anjo que falou para Abraão que era Exatamente! O menino chegou ontem, já está dando aula. Exatamente. Aquele anjo que falou, ele é um símbolo, ele é um exemplo de teofania. Outro exemplo de teofania. Quando Abraão foi sacrificar Isaac e o anjo do Senhor, lembra? O anjo do Senhor, ali é Jesus falando para não sacrificar. Quem pediu a palavra mesmo? Quem pediu a palavra? Não é você, Laurinha? Fala, princesa. O diabo foi um anjo, Hum. Só ele meio que pecou no céu. Ele meio que pecou? Ele pecou, né? Ele pecou, mas tem como um anjo fazer isso de novo? Aí você me pega. Mas eu acredito... No Apocalipse, Jesus vai derrotar o diabo. Vai. Será que essa história pode acontecer? Vai derrotar não, tá? Vai derrotar não. Já derrotou. Quando que derrotou? Ele derrotou e vai mostrar pro diabo que não derrotou. Daí, né, ele vai... Será que pode acontecer de novo? A Bíblia não nos traz isso, tá? Será que existe uma segunda vida? A Bíblia não nos traz isso. E aí, assim, existe, em toda a teologia, existe uma coisa assim, que a gente faz assim, ó. Quando a Bíblia se cala, nós nos calamos, tá? Então, a Bíblia não revela de uma outra Bíblia, então a gente só pode crer na Bíblia, somente nela. E, inclusive, a Bíblia, na verdade, Laura, não vai existir outra Bíblia. Isso eu tenho certeza que eu posso te dizer com certeza que não vai existir outra Bíblia. Porque a Bíblia mesmo diz que não vai ter outra Bíblia. Porque... Se Lúcifer caiu do céu.
Peraí, deixa eu explicar por que não vai ter outra. Peraí, por que eu vou explicar? Deixa eu explicar por que não vai ter outra Bíblia. Fala. Por que inventaram a teoria do Big Bang, já que já sabe que Deus criou? Ser humano, filha, ser humano. Pessoal, presta atenção. Deixa eu explicar por que não vai ter outra Bíblia. Porque a própria Bíblia diz que qualquer pessoa que acrescentar um tio ou um ponto a essa palavra, ou seja, a Bíblia, essa pessoa seria maldita. Então, vai existir outra Bíblia em algum tempo? Tem possibilidade de existir outra Bíblia em algum tempo? Então, nesse ponto aí, ó, tá finito, tá findado, tá? Quanto a anjos se perverterem e tal coisa, o diabo levou 1/3 dos anjos com ele. E essa situação já passou. O diabo e esses anjos já estão por aí perambulando, fazendo perversidades aí e fazendo vocês fazerem perversidade. Influenciando vocês a fazerem perversidades. Mal, pecado. Hã? Será que não existiu, tipo, uma segunda Bíblia? Não, nunca existiu e nunca vai existir. A Bíblia é essa. O Diário de Cristo está aqui. São os evangelhos, são os relatos que todos os apóstolos relataram. Ah. Sabe a guerra que teve antigamente? Sim. Você já viu sobre o Diário de Frank? Diário de Anne Frank. Já ouvi falar. Então, o professor meu de história contou a história. Eles resolveram se esconder no quintal do vizinho. Uhum. Isso aí foi na época do Holocausto, na Segunda Guerra Mundial. Fala, princesa. Ah. Fala, princesa. Caiu no céu. Ele não morreu, ele só virou do mal. Ai, meu Deus do céu. Eu vou... Ele tinha... Não, tem... é que a Lulu tá voltando lá pra tia Cris lá. E daí ela tá virando um nenezinho. Daí a gente precisa estar falando essas coisas assim pra ela. Lulu, é um anjo. É um anjo. É um anjo. Anjo morre? Anjo morre? Anjo não morre. Não é infinito, não, porque o que é uma coisa infinita? O que é uma coisa infinita? Anjo teve início? Então anjo não é infinito. Anjo é eterno também não. Por quê? Eterno é a mesma coisa que infinito. Exatamente. Agora anjo é imortal. Entendeu? Ele é imorrível. Ah. Vocês são imortais? Para quem já se batizou aqui, para quem já conhece, já tem um relacionamento com Cristo, é imortal? Hã? Nenhum de vocês são imortais? Meu Deus, eu vou sair correndo aqui dessa sala. Diga, princesa. Se a gente vai falando sobre a vida depois da morte deste mundo, sim. Ah, meu Deus do céu. O orgulho dessas... Ó, todo mundo aqui deve um doce pra Camilinha. Todo mundo deve um doce pra Camilinha. Pessoal, pra quem já teve um encontro real com Cristo, pra quem já teve um encontro real com Cristo, o que a Bíblia fala que acontece? Pra quem, Deus o livre comer cal. Pra quem já teve, pessoal, para quem já teve um encontro real com Deus, a morte ela é uma passagem para a vida eterna. Para quem já conheceu Jesus e teve um encontro real com Deus, a morte ela é a passagem dessa vida para a vida eterna. A morte não... Fala, filho. A morte depende do que você fala. Se você estiver falando você não estiver falando de Espírito Santo, você não é imortal. Se você estiver falando tipo de carne e osso. Mas quem é pecador? Quem é pecador não conhece ainda, todo mundo é pecador, mas quem não conhece ainda Jesus Cristo, quem não conhece a redenção em Jesus Cristo, essa pessoa, ela vai morrer? Ela vai sumir. Mas ela vai viver... Ela não morre porque ela vai pra morte eterna, só que ela não morre. Ela é
Santo dela. Então vocês concordam? O Espírito Santo sobe. O Espírito Santo... se a Eu vou pessoa- chegar amanhã na escola assim, eu sou imortal! Ô, Isa, vai deixar eu falar ou não? Vocês são... Pessoal, presta atenção. Se você estiver falando do Espírito Santo, depende, por causa que se você for pro céu, você vai ser, o seu Espírito Santo vai ser mortal. Se você for pro inferno, vai dizer que você não morreu. Não. Só que O seu espírito não é o Espírito Santo, tá? O Espírito Santo habita em você. Você não é o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo habitando dentro de si, mas você não é o Espírito Santo. Ele tá confundindo Espírito Santo com o tempo de Deus. Fala, princesa. Mas, no caso, Nunca. quando a gente chega ao céu, tem os julgamentos da coisa que a gente fez na terra. Essa pessoa vai sofrer o julgamento das coisas que ela Coisa que ela fez fez. na terra. Uhum. Certo? Certo. Então, se ela não conhece a Deus, ela não sabia sobre nada. Ela vai cair pro inferno. Ela vai pro inferno, tá? Ela vai pro... Lembra que a gente falou nas primeiras... Se ela foi boa? Lembra que a gente falou nas primeiras aulas sobre revelação? Revelação? Geral! A revelação geral. O que é a revelação geral? Não. A revelação geral, filha. A revelação geral é a natureza e toda a criação de Deus, toda a criação, ela proclama que existe um Deus, entendeu? Então, essa proclamação que a gente não foi criado do nada. Isso aí já torna o ser humano indesculpável, entendeu? Então, existe pessoa boa? Hã? Existe pessoa boa? Pode falar. Ah, pode. Existe pessoa boa, pessoal? Não existe pessoa boa. O que... Posso falar também? Então não existe pessoa boa. Se o bebê recém-nascido morrer, ele vai pro inferno ou vai pro céu? Meu filho, calma, já vamos chegar nesse ponto aí já. Não existe pessoa boa. O que a Bíblia vai falar lá em Romanos 3:23? Romanos 3:23. Quem tem Bíblia, abre aí. Abre aí, vocês estão muito desbliberados aí. Vamos ler a Bíblia, vamos abrir a Bíblia. Romanos 3:23. Romanos capítulo 3, verso 23. Fala, princesa. Não pode que ela tá no celular. Pessoal. Lê, Ian. Lê também, Ian. A nossa princesa já leu, mas você vai ler também. Vai. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. O que está dizendo esse texto? Pode ser um Todos. Tudo é tudo. Tudo é tudo e não exclui nada. Todos é todos. Sim ou não? Romanos 3:23. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus. Então, se todos pecaram, existe pessoa boa? Como que a pessoa é boa? Todos pecaram. Se você tem... E a palavra diz... Tem intenção de ser boa? Mas e Jesus que falou assim, ó... E daí quando Jesus pega e fala assim, ó... Aquele que pensar mal do seu irmão, já matou o seu irmão em seu coração. E aí? Oi? Tem como ser boa? Alguém boa? E quando Jesus falou... Eu faço uma ação boa, eu tô sendo bom naquele momento. E quando Jesus pegou e falou pro jovem rico assim, ó... O jovem rico chegou para Jesus e falou assim, ó... Bom mestre! E aí Jesus falou o que para ele? Por que você me chamas bom? Só há um que é bom, que é Deus. Exatamente. Só há um que é bom, que é Deus. E Jesus ali está se proclamando como Deus, tá?
Meu filho, por que você está com essa luva na mão? Ah, tá. Então, pessoal, se não há um, o próprio Jesus diz isso, que não há ninguém bom a não ser Deus. Existe pessoa boa? Existe pessoa boa? Não existe pessoa boa. E se não existe pessoa boa, tem como alguém se salvar sozinho por ser bom? Tá. Então se não tem como, Laurinha, se não tem como a gente se salvar porque a gente é bom, porque ninguém é bom. Alguém que não conhece, não ouviu falar de Jesus, por exemplo, essa pessoa, ela vai ser salva ou ela vai para o inferno? Ela vai para o inferno. Ela vai para o inferno. Porque a revelação geral proclama sobre Deus. E aí buscar a Deus, procurar a Deus, é uma ação que o homem tem que fazer, de buscar conhecer mais desse Deus, desse Criador. Entende? Pessoal, entenda uma coisa. Vamos supor que a ignorância nos salvasse. Vamos supor que não conhecer a Deus... Vamos supor que não conhecer a Deus, se a pessoa falasse assim, Deus, mas eu nunca ouvi falar de você, eu nunca ouvi ninguém pregar sobre você. Aí Deus ia falar, verdade, então tchau. Vocês concordam comigo que o evangelismo é um negócio totalmente nefasto, totalmente maligno daí? Sim ou não? Por que não? Porque a gente no evangelho, ele só tem que espalhar a palavra do Senhor para mais pessoas se salvarem. Exatamente. Mas vamos supor assim, que a pessoa se salvasse por não conhecer o evangelho. Então, só que ela tem que buscar, uma pessoa, não é obrigação da pessoa, também é, e também não é, falar, se você não conhece, então você vai conhecer. A pessoa tem que escolher, porque ela tem livre-arbítrio, ela tem que escolher se ela se ela quer conhecer Jesus, e se ela quer ter a salvação, que é seguir Jesus. Exatamente. Então na revelação geral, então, pessoal, olha o que a Ana Clara falou aqui, tá? Então na revelação geral você descobre, existe um Deus criador, um Deus mantenedor, um Deus que fez tudo isso aqui. E aí, você precisa buscar a esse Deus, você precisa conhecer a esse Deus. Um dos meios de você conhecer a esse Deus é através da pregação da palavra. Mas vamos supor que as pessoas pudessem ser salvas por não conhecer a palavra, chegar para Jesus e falar assim, Jesus, mas nunca ninguém pregou do evangelho para mim. Então, meus amados, se isso levasse à salvação, Jesus não mandaria pregar o evangelho. Porque se a pessoa, imagina só, eu estou num estado que eu não conheço a Jesus, não conheço o evangelho. Aí chega alguém, então eu não sei que eu estou perdido, eu não sei que eu vou para o inferno. E nessa condição, eu iria para o céu, então, se fosse nesse pensamento, né? Esse pensamento não é correto. Mas se fosse nesse pensamento, eu ia para o céu. Aí, aquela pessoa vem e fala para mim assim, se você não conhecer a Deus, você vai para o inferno. Cara, eu ia odiar aquela pessoa. Porque aquela pessoa me tirou de uma condição que eu iria ser salvo para uma condição em que eu tenho que fazer uma escolha de seguir a Deus, porque se eu não seguir a Deus, eu vou para o inferno. Entende? Então, quem não conhece a Deus, quem não conhece o evangelho, quem não foi evangelizado, ele vai para o inferno ou ele vai para o céu? Primeiro responda a minha. Ele vai para o inferno. Quando todos os povos ouvirem o evangelho. Mas tem gente morrendo hoje que não conhece o evangelho. Entendeu? Essa pessoa, ela vai para o inferno ou ela vai para o céu? Ela vai para o inferno. Então é por isso que é muito urgente que nós preguemos o evangelho. É muito urgente que nós falamos de Jesus para as pessoas. É muito urgente que vocês tenham seus amigos na escola e tudo. E fale de Jesus para as pessoas. Fala, meu filho. Diga. Se o bebê recém-nascido morrer, vai pro céu ou pro inferno? Rapaz, se um bebê recém-nascido nascer, ele vai para o céu ou vai para o inferno? Vamos fazer uma votação aí. Por que ele vai para o céu? Depende dos pais? Porque ele nem sabia que Deus era. Ele não pecou por causa Porque ele não pecou? porque se ele fosse pro céu, ele não ia ser
Tá. Ô, Bruno, ele pegou sim. O bebê recém-nascido pecou ou não? Porque ele saiu da barriga da mãe fazendo filho. Salmo 51. O que o rei Davi fala em Salmo 51? Ele fala que em pecado me concebeu minha mãe. Ou seja, você é pecador desde o momento da sua concepção. Você já é um pecador. Fala, princesa. Calma. Olha só o que a Ana Clara falou aqui. Calma lá, segura aí. A Ana Clara falou... Eu não posso deixar eles assim, ir embora assim. A Ana Clara falou um negócio muito importante. Calma, segura a onda aí, filho. Segura aí, calma aí. A Ana Clara levantou um negócio importante. Ele vai pro céu por causa da inocência. O bebê recém-nascido, ele é inocente? Mas todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E em pecado concebeu minha mãe. E aí? Ele não sabe que ele pecou? Ele não tem consciência do certo e do errado. Pessoal, o neném, a gente acredita, pessoal, presta atenção, a gente acredita que o neném vai para o céu, que o neném recém-nascido, quando morre, vai para o céu, a gente acredita que não é por causa da uma presumível inocência do neném. A gente presume que ele vai para o céu por causa da dependência de Deus. O neném recém-nascido, ele é totalmente dependente, ele depende de tudo, da mãe e do pai, inclusive para viver, porque ele nem se alimentar sozinho, ele não se alimenta. Então, o bebê, na nossa ideia, o bebê recém-nascido, ele vai para o céu, mesmo que o pai e a mãe sejam ateus. Se alguém não batizar e morrer, depende do momento que ele morrer. Ele creu em Cristo? Que Cristo é o único suficiente Salvador? Uhum. Ele creu em Cristo, que ele é o único suficiente Salvador? Então ele vai para o céu. O ladrão da cruz, por exemplo. O ladrão da cruz, ele recebeu Jesus momentos antes da morte dele. Sim ou não? O que Jesus falou para ele? Qual foi o testemunho dele? O ladrão da cruz falou assim, ó. O ladrão da cruz falou assim para Jesus, assim, ó. O ladrão da cruz falou assim para Jesus, ó. Ele repreendeu o outro ladrão e falou para o outro ladrão assim, ó. Você para de blasfemar contra esse que está morrendo é inocente. Esse que está morrendo, ele é inocente. E Jesus falou para ele assim, ó. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, ele foi salvo. O ladrão da cruz batizou? Entendeu? Então,